Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria e desejando que a paz de Deus, a bondade do Mestre Jesus e a companhia dos bons espíritos alcancem a todos nós, proporcionando interesse, atenção e aplicação das reflexões em torno do Evangelho do Cristo que faremos hoje. Dada a gentileza da casa em escolhermos o tema da reflexão, inclinamo-nos pelo assunto Trilogia da Emancipação Espiritual. E a este propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: todos desejamos conquistar o reino dos céus. Contudo, essa conquista não é graciosa e exige de todos, indistintamente, uma espécie de via crucis da emancipação espiritual, a qual exige arrependimento, expiação e reparação dos erros praticados nesta e noutras existências. Então, estamos aí diante da trilogia da emancipação espiritual. O arrependimento, a expiação e a reparação de todas as faltas cometidas nesta e noutras existências. Mas iniciemos refletindo sobre o sentido de reino dos céus, considerando que este é o grande objetivo. Segundo o confrade Eliseu Rigonati, em sua obra O Evangelho dos Humildes, lá na página 139, a expressão reino dos céus, presente no Evangelho de Jesus, tem duas formas de ser interpretada. A primeira forma é objetivamente. Objetivamente, reino dos céus designa o mundo exterior, isto é, o universo, do qual a Terra faz parte e onde nós habitamos. Reserva-se então a denominação de reino dos céus para os lugares felizes do universo, que são os mundos regenerados, os mundos felizes e os mundos divinos. Mas reino dos céus, subjetivamente, é a outra forma de ser interpretada, designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade no coração, a calma interna, a fé viva em Deus. Tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e da completa submissão à vontade do Senhor. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. Nossa base evangélica nos vem de Lucas, capítulo 17, versículo 20, em que lemos: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, e da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 7, item Código Penal da Vida Futura.
Mas uma pergunta devemos nos fazer inicialmente: a quem prejudicamos com as nossas faltas? A nós mesmos, negligenciando os deveres para com o corpo e a alma, mas também ao próximo, com as possíveis demonstrações de egoísmo e desamor. Qualquer que seja o tempo, qualquer que seja a existência, sempre que prejudicarmos alguém, estaremos simultaneamente prejudicando a nós mesmos. Mas, como foi dito anteriormente, o título da reflexão é Trilogia para a Emancipação Espiritual. E já citamos que esta trilogia se compõe do arrependimento, da expiação e da reparação. Constitui, portanto, 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Mas observe, meu amigo, minha amiga, que os 2 primeiros elementos dessa trilogia, o arrependimento e a expiação, estão relacionados exclusivamente ao infrator, ou seja, aquele que comete o erro, o equívoco, a falta, aquele que ofende, que maltrata, que vilipendia, ou seja, aquele que transgride as leis divinas tanto quanto transgride as leis humanas. Por essa razão, essas 2 fases não são suficientes para promover a emancipação espiritual daquele que transgride a lei divina. Mas além do arrependimento e da expiação, observe que se torna de fundamental importância a reparação. E esta última fase afeta diretamente o ofendido, aquele a quem nós promovemos a agressão. Por essa razão, creio eu que o confrade Rogério Coelho, lá na revista O Consolador, ano 17, número 850, de 19 de novembro do ano de 2023, disse com propriedade: a reparação já não diz mais respeito ao infrator, senão àqueles que foram vitimados por seus equívocos passados. Portanto, a reparação será a pá de cal no processo de resgate. A partir desse pensamento de Rogério Coelho, fica claro para todos nós que não vai adiantar ficarmos exclusivamente nas 2 primeiras fases, a do arrependimento e da expiação. Sem a reparação, nós não completaremos a trilogia e continuaremos em estado de erro. Mas o que dizem os venerandos espíritos colaboradores de Allan Kardec na feitura da codificação espírita acerca desse tema? Na 4ª parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2, ensinam-nos os Espíritos a partir das perguntas de Allan Kardec. Perguntou Kardec na questão 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Responderam os Espíritos: no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então a gente percebe na resposta dos Espíritos que o discernimento
é uma virtude importantíssima para que nós possamos perceber a diferença entre o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, e a partir daí, então, nos arrependermos ainda corporalmente. Mas Kardec perguntou ainda na questão 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? E os benfeitores responderam: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Olha que interessante. Eu sempre digo que o Instituto da Reencarnação é o maior presente que Deus deu para a humanidade. Não fosse a oportunidade reencarnatória, se vingasse a tese da existência única, e nós estaríamos literalmente perdidos, considerando que todos estamos em estado permanente de erro, que todos ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Mas a bondade divina permite que o nosso espírito volte à vida corporal para expiar as suas faltas e, assim, poder progredir no curso da evolução espiritual. Mas Kardec fez uma outra pergunta, a 992. Ele arguiu: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? E os espíritos responderam: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra, exprobar significa lançar censura, e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Olha que interessante. Então, ainda no estado corporal, na existência terrena, a criatura pode reparar suas faltas. Aliás, deve reparar suas faltas. Isso vai acontecer toda vez que nós tivermos um remorso, que a consciência nos cobrar essa melhoria espiritual que virá pela reparação que nós fizermos do erro cometido. Mas quando nós falamos em emancipação espiritual, nós devemos buscar sempre a lógica espírita da emancipação espiritual. E nós vamos encontrá-la, por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, capítulo 7 da primeira parte, no chamado Código Penal da Vida Futura. Lá os benfeitores espirituais nos ensinam, no 18º item: os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Então essa é a primeira grande lição para a questão da imperfeição espiritual. O imperfeito não vai para o mundo feliz por uma razão simples: ia desarmonizar esse mundo feliz. Disseram mais os espíritos: permanecem nos mundos inferiores, onde expiam suas faltas pelas tribulações da vida e se purificam de suas imperfeições até que mereçam encarnar-se nos mundos mais avançados moral e fisicamente. Nossa fase anterior a esta que nós estamos, do mundo de provas e expiações, foi do mundo primitivo. E nós estamos lutando, mas lutando intensamente para ascendermos ao mundo de regeneração, que não será um mundo sem dificuldade, não. Nós teremos dificuldade, no menor grau, claro. Agora, para nós chegarmos nos mundos felizes, no mundo dos ditosos, no mundo dos espíritos puros,
nós vamos precisar reencarnar muitas vezes para nos despojarmos, nos desvencilharmos de todas essas imperfeições que são acumuladas no périplo das reencarnações, das experiências existenciais que nós vivemos. Essa é a lógica espírita que explica a emancipação espiritual. Mas vamos refletir um pouco sobre cada fase desta emancipação espiritual. Iniciando pela fase do arrependimento. Lá no Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais, o Livro dos Espíritos não, o Céu e o Inferno, corrigindo, o Céu e o Inferno, nós lemos: o arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Então, quando a criatura se arrepende, de imediato, duas coisas acontecem: a suavização das dores e a esperança que prepara as vias da reabilitação, ou seja, de nós consertarmos o erro. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Ele pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Uma coisa justa e lógica. Quanto mais nós demorarmos na reparação do efeito da causa que impingimos em alguém, quanto maior for esta demora, mais longo é o tempo do nosso sofrimento. Esta é a razão pela qual nós devemos fazer um esforço muito grande de, ainda na existência corporal, reparar os erros. A maioria deles, evidentemente, a gente vai reparar na vida espiritual, e uma das formas que a gente encontra é pedindo para reencarnar. E um belo complemento dessa ideia que está lá no Céu e Inferno foi publicado na Revista Espírita, de julho de 1863, numa mensagem assinada por João Discípulo. Em determinado momento, João diz assim: o arrependimento sobe a Deus. Ele é mais agradável que o fumo dos sacrifícios e mais precioso que o incenso espalhados nos recintos sagrados. Olha que interessante. Querer livrar-se da culpa, da falta, com manobras externas. Lembra lá daquela fase, o reino dos céus não vem com aparência exterior? Essa ideia do fumo dos sacrifícios, do incenso, é a aparência exterior. E João está dizendo que o arrependimento é muito mais agradável a Deus do que fazer essas manobras externas. Mas nessa mesma revista espírita de julho de 1863, num outro texto, um espírito intitulado Anjo Guardião se manifestou dizendo assim: lembrai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas. Tão grande é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade e a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Olha que interessante.
O anjo guardião nos ensina a diferença entre remorso e arrependimento. E afirma categoricamente que o remorso já é prelúdio do castigo, então a gente já sabe que vai ser castigado. Há um ditado popular que diz: a vida pune. Neste momento, nós já estamos numa fase de remorso, diferente da fase do arrependimento. A fase do arrependimento se caracteriza essencialmente por uma tomada de consciência de que fez uma bobagem, cometeu um erro. O problema é estar sempre atento para que essa tomada de consciência aconteça. No mais das vezes, nós nos perdemos nas facilidades e seduções da vida e cometemos o erro e não sentimos nenhum arrependimento. Quando muito dizemos foi mal, desculpe, mas não fazemos nada para reparar. A segunda fase da trilogia é a expiação. O que é a expiação? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, lá na vida espiritual. Como também seja numa nova existência corporal, até que os traços da falta, do erro, do equívoco, sejam apagados, totalmente apagados. Isso é a expiação. Em O Livro dos Espíritos, na questão 998, acerca deste assunto, Kardec arguiu: a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? E os espíritos responderam: ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então veja, a expiação da falta, aquele sofrimento físico e moral, pode acontecer tanto na vida corporal quanto na vida espiritual. Na vida corporal, através das provas, que geralmente geram sofrimentos físicos e morais, e na vida espiritual, pelo sofrimento moral puro, porque aí já não tem mais corpo físico, não tem como haver sofrimento físico. E isso caracteriza um estado de inferioridade do espírito. Então é assim que funciona esta segunda fase da trilogia, que é da expiação. Vejamos agora a terceira fase, que é a fase da reparação, a mais importante de todas, sem nenhuma sombra de dúvida. Por quê? Ela consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Por isso que ela é a fase mais importante nessa equação da emancipação espiritual. Aquele que não repara as suas faltas nesta vida, por fraqueza, por má vontade, vai encontrar numa existência ulterior, ou seja, numa próxima existência, vai encontrar as mesmas pessoas que dele tiveram queixa, e em condições escolhidas por ele mesmo, lá no planejamento reencarnatório, de maneira a poder lhes provar o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Pelo menos é isso que a gente lê lá na obra O Céu e o Inferno. Então é dessa forma que funciona. Se porventura nós, por razões de fraqueza, de má vontade, de falta de tempo, qualquer que seja a desculpa que usemos, não promovemos a reparação, a justiça divina fará com que nós reencontremos essas pessoas às quais nós magoamos, ofendemos, vilipendiamos, para que a gente possa fazer para ela o bem na mesma quantidade, quiçá maior,
relativa ao mal que nós fizemos. E para evitar o desdobramento das consequências de uma falta nas reencarnações posteriores, é que Jesus recomendou para a gente, em regime de urgência, ele disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos seja, para que ele não vos seja não, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pagado o último ceitil. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus já havia dito na sua época o que nós devemos fazer em relação à reparação das faltas cometidas, a última fase da trilogia. E Jesus foi bem enfático, ele disse o mais depressa possível, portanto não pode haver negligência no tempo, não pode haver preguiça, não pode haver má vontade, é de imediato. E Jesus aponta a circunstância, enquanto estás a caminho com ele, ou seja, enquanto você está vivendo com ele, você está tendo a mesma circunstância vivencial com ele na presente encarnação. E o final é extremamente importante, quando Jesus diz: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pagado o último ceitil. Vamos ficar no estado de erro, vamos ficar na fase do remorso, vamos ficar na fase da expiação, sofrendo, até que a gente repare. Houverdes pago o último ceitil significa dizer, reparou por completo a falta cometida. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, ensina-nos o benfeitor Allan Kardec. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina religião alguma ainda a proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder equitar-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde que isso não lhes bastava. Olha aqui, que pensamento precioso de Allan Kardec. Primeiro que a necessidade de reparação é um princípio da justiça divina e que ajuda a reabilitação moral dos espíritos. Mas ele destaca que religião alguma se preocupou em proclamar essa doutrina da reparação, da justiça divina. E relembra que muitas pessoas não reparam porque acham que simplesmente basta dizer desculpa, foi mal, me perdoe, eu não faço mais. Essas fórmulas desgastadas pelo tempo que nós utilizamos na vã pretensão de repararmos o mal que fazemos. E ele finaliza dizendo que aqueles que acham-se quites quando fazem a utilização dessas fórmulas exteriores, que resolveram o problema. Não resolveu e vai ter que, numa próxima oportunidade encarnatória, reparar. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.